tudo bem? Meu nome é Tassiana, sou professora de língua portuguesa e o conteúdo da nossa aula de hoje é linguagem, língua e gramática. É um conteúdo mais teórico e nem por isso menos interessante. É necessário que estudemos a teoria desse conteúdo para progredirmos no ensino de gramática. E para isso, pessoal, é necessário nos remetermos a um tempo bem distante, o tempo dos homens das cavernas, que tinham ali uma linguagem extremamente recrudescida, extremamente simples de comunicação. Eles se comunicavam por gestos, por urros, por grunhidos e já se faziam entender para os outros membros da sua comunidade linguística. Por exemplo, quando o homem da caverna começou a aliar sua descoberta, a arma, ao conteúdo dela, que é a caça, ele sentiu a necessidade de transpor, de passar para os outros homens esse conteúdo que foi tão importante para a sua evolução. Nesse sentido, surgiu a primeira necessidade de linguagem. Linguagem é isso mesmo, pessoal. Linguagem é comunicação, linguagem é expressão de ideias, linguagem é interação entre as pessoas. Dessa forma, eu vou destacar aqui para vocês 3 tipos principais de linguagem. A linguagem verbal, a não verbal e a mista. A linguagem verbal nós utilizamos quando há a palavra inserida no contexto de comunicação. Por exemplo, ao ler um jornal, há uma comunicação entre o articulista e o leitor, e essa comunicação ela é feita por meio da palavra escrita. Da mesma forma, quando ligamos o rádio e temos contato com a notícia do dia, estamos também tendo contato com um tipo de linguagem verbal, só que agora falada. E a comunicação ela acontece pois entendemos de forma perfeita, de forma prática, tudo o que aquele locutor tem nos dito. Há também a linguagem não verbal, tão importante nos dias de hoje, para sentirmos, para nos comunicarmos por meio de sentimento. Essa linguagem, ela não se utiliza de palavras, ela tem artimanhas muito específicas e muito especiais. Por exemplo, uma música clássica. É muito comum nos emocionarmos ou ficarmos felizes ouvindo determinado tipo de música clássica. Isso acontece, pessoal, porque a linguagem musical, ela é extremamente subjetiva, ela nos toca de maneiras totalmente diferentes da linguagem verbal. Ela chega mais perto do nosso sentimento, da nossa subjetividade, e cada um sente de uma forma diferente. Vamos nos apropriar agora dos outros contextos da arte, uma escultura, uma pintura. Esse tipo de comunicação existente na arte, ela é totalmente subjetiva. Ela nos provoca sentimentos diferentes de ser humano para ser humano, ok? Da mesma forma, temos a linguagem mista. A linguagem mista, ela tem esse nome justamente porque ela acarreta ali a mistura da linguagem verbal e não verbal. Essa linguagem também é chamada de linguagem híbrida. Por quê? Porque é necessário que tenhamos o conteúdo da palavra, seja ela falada ou escrita, e também o conteúdo da imagem. Vamos pegar como exemplo uma HQ. É tão importante aliarmos o conteúdo verbal e o conteúdo não verbal para termos ali uma sensação de aprendizagem efetiva. É impossível a gente entender um quadrinho só com os balões escritos, da mesma forma fica uma linguagem extremamente limitada, um conteúdo extremamente limitado, se a gente simplesmente apaga os balõezinhos de um quadrinho. Da mesma forma, temos a linguagem jornalística. Imaginemos um contexto em que estejamos assistindo um telejornal. Esse telejornal, para ele ser compreendido de forma efetiva, é necessário que tenhamos contato com as imagens produzidas e também com o conteúdo verbal, falado geralmente por esse jornalista. Nós temos aqui um belo exemplo de uma linguagem mista. Muitas vezes, basta a imagem, né? No caso dessa caveirinha, quando a gente se depara com ela, é certo o risco de um perigo iminente. Só que a linguagem verbal, nesse caso, ela serve para reforçar esse perigo. Percebam, risco de morte, isso eleva, na verdade, o conteúdo passado por essa mensagem, por essa imagem. Da mesma forma, pessoal, é impossível a gente desconsiderar o contexto de comunicação na era digital em que estamos imersos. O advento da internet nos trouxe ali, tanto na internet quanto das redes sociais, esse advento ele nos trouxe uma capacidade de comunicação diferente, uma capacidade de comunicação por meio da linguagem digital.
Essa linguagem digital, muitas vezes, ela comunica muito mais. Ela estabelece uma relação diferenciada entre quem emite a mensagem e quem a recebe. Imaginemos um contexto em que você publica ali na sua rede social uma foto, você se acha bem bonito, e aí você espera que o crush vá simplesmente fazer um comentário na sua foto. E de repente esse crush coloca esse coração tão bonito, tão bem desenhado, que está aqui na lousa. Não fui eu não, tá, pessoal? Mas ele é bonito sim. Bom, essa imagem, ela acaba por transmitir um conteúdo muito mais carinhoso, muito mais efetivo. Ela comunica muito mais, por exemplo, do que se o crush tivesse apenas escrito uma frase bonitinha para você, não é verdade? Hoje nós temos um tipo de linguagem muito mais aprimorada, né? É a linguagem feita por meio de códigos. Esses códigos são espécies de convenções, de leis combinatórias, que todo mundo de uma comunidade linguística acaba utilizando. A língua portuguesa é o código utilizado por todos os falantes lusófonos, ou seja, todas as pessoas nascidas em países cuja língua portuguesa é a língua oficial. Ok? Países como Portugal, São Tomé e Príncipe, Macau na China, Angola, Moçambique, todos eles falam português. Ah, professora, mas é um português diferente do português falado no Brasil. Em partes, pessoal. A língua, ela carrega consigo construções sociais, históricas, culturais de um povo. Nós não podemos desconsiderar todo o processo de colonização do Brasil. A língua portuguesa trazida pelos portugueses no descobrimento, ela se mesclou, se misturou com várias línguas indígenas, com a língua dos negros que foram escravizados e trazidos de forma tão brutal para o nosso país. Ok? Então houve essa mescla e o que é muito natural, essa mescla ela é fruto ali de um contexto histórico, cultural e social, o qual nós estamos imersos inclusive até os dias atuais. Ok? Da mesma forma, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um segundo idioma oficial aqui no Brasil, que é a linguagem brasileira de sinais, Libras, mais conhecido como Libras. Pessoal, desde 2002, Libras foi entendida pelos falantes de língua portuguesa enquanto também uma língua oficial. E ela transmite de forma muito delicada e representativa de uma minoria que precisa do nosso aparato social, que precisa do nosso olhar social. Podemos perceber por meio dessa simbologia que eu trago aqui na lousa para vocês. Um simples gesto, uma simples atitude tem um significado muito importante dentro da linguagem brasileira de sinais. Isso aqui significa eu te amo. Da mesma forma, é muito comum os alunos se pronunciarem quando dizem que não vão à escola aprender língua portuguesa. Isso é óbvio, né? Vocês são falantes natos e por isso vocês já dominam todo esse conteúdo de comunicação. Nós vamos à escola aprender os conteúdos da gramática normativa, cheia de regras, da variedade dita como padrão, que tantos exames que a redação escolar exige. É para isso que serve a gramática, porque o contexto de comunicação ele já é dominado por todos nós, falantes imersos numa comunidade linguística de falantes de língua portuguesa. Então, pessoal, o conteúdo da aula de hoje foi linguagem, língua, gramática. Vimos questões pertinentes à área da comunicação, a código, língua portuguesa, Libras, que foram tão importantes para o nosso engrandecimento linguístico aí com relação a esses assuntos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se for necessário deixar um registro da aula, fiquem à vontade, batam uma foto. Muito obrigada pela atenção de todos. Até mais!